Vamos falar dos modos indicativo e subjuntivo. Eu comecei aqui o seu material trazendo aqueles conceitos básicos de verbos que eu gosto de colocar sempre que a gente começa uma aula de verbos. São conceitos que vão ajudar você a resolver questões que virão já já. Questões que a banca traz um tempo, ela faz muito isso, ela traz uma forma verbal, ela retira uma forma verbal do texto e ela pede que você diga em que tempo aquela forma verbal está. Então ela pega um verbo lá, digamos, averiguemos, e aí ela destaca o averiguemos e pergunta: qual é o tempo e o modo dessa forma verbal? Então, é para esse tipo de questão que essa teoria é útil. Ela serve para você identificar o tempo e o modo do verbo, na pressão, para não ter que conjugar o verbo desde o início. O que eu não quero é que numa questão como essa, em que a banca pergunte, por exemplo, qual é o tempo e o modo da forma averiguemos, o que eu não quero é que você resolva esse tipo de questão levando muito tempo. O que eu não quero é que você fique assim, peraí, esse é o verbo averiguar, tá? Então, peraí, eu vou desde o presente do indicativo até chegar ao presente do subjuntivo. Então, muitos alunos fazem isso. Para chegar aonde eles querem, no tempo que eles querem, eles conjugam desde o primeiro tempo do presente do indicativo. Pode até dar certo, mas a pessoa leva muito tempo para resolver a questão. Então, o que eu quero aqui é resolver questões na pressão, em que você rapidamente identifique o tempo e o modo do verbo, tá bom? Então, vamos lá, começando aqui, relembrando rapidamente os modos indicativo e subjuntivo e os tempos, tá? Presente do indicativo. Presente do indicativo é aquele que indica uma ação que ocorre no momento em que se fala. O macete, aliás, vou colocar aqui ao lado, porque senão não vai caber. Ó, o macete para se conjugar o presente do indicativo é o hoje. Hoje eu falo. Hoje eu falo. Tudo bem? Hoje eu falo. E depois você segue, ó. Depois de conjugar o presente do indicativo à primeira pessoa, você segue, ó. Hoje eu falo. Tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Entendeu? Então, sempre comece... Eu costumo dizer o seguinte, sabe aquela história de pegar no tranco? Não tem essa história? Quem já foi adolescente duro, sem dinheiro, sabe? Eu me lembro de que a gente ficava empurrando o carro direto porque saía sem dinheiro para colocar gasolina e a gasolina acabava do nada, ou então o carro era muito ferrado e a gente ficava sempre no meio da estrada. E aí eu me lembro muito disso, da gente empurrar o carro, assim, todo mundo, né, correndo ali, sai do carro, todo mundo arrumadinho, não importa, vamos empurrar o carro. E eu me lembro da gente empurrar o carro e depois de dar o primeiro empurrão, o carro vai. Em verbos é a mesma história. Você só precisa daquele primeiro empurrão, que é a primeira pessoa. Então, é sempre assim, depois da primeira pessoa, o negócio é pegar no tranco. Se você parar para pensar, é que ferrou. Você vai ver já já que a gente vai estudar as desinências, modo temporais e número pessoais. E você vai perceber que o problema de verbos são as variantes. As desinências, elas variam ao longo da conjugação, porque são as chamadas desinências número pessoais. E o grande problema, então, é quando você para. Você não pode parar. Se você para, você vai estranhar. Eu vou mostrar isso a você. Essa analogia que eu fiz aqui, ela é altamente comprovável. Você vai ver que é exatamente como o carro. Se você parar para pensar, é como o carro. Pegou no tranco, tem que ir direto, você tem que se arremessar dentro do carro, porque ele não vai mais poder parar, porque se parar, vai errar. É a mesma história com verbos. Se você parar, você erra. Então vou repetir, ó, depois de ter a primeira pessoa do presente do indicativo, você segue, ó, presente, hoje eu falo. Aí você segue, não para, ó. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Faça esse treinamento aí comigo, aproveite, você está numa aula básica de verbos. Depois vem pretérito perfeito. Pretérito perfeito é aquele que, para pegar no tranco, nós usamos o ontem, né? Então, ele diz assim, ó, ontem, ó, peraí, vamos devagar aqui, vou colocar para cada um. Vou aproveitar esse meu espaço, ó, o imperfeito é o antigamente.
e o perfeito é o ontem. Você escreve aí onde for melhor para você, eu vou escrever aqui em cima, tá? Então, ó, o imperfeito é o antigamente. Antigamente eu falava. Ó, agora você vai pegar a ladeira. Ó, antigamente eu falava. Continue, continue, ó. Eu falava, tu falavas, ele falava. Nós falávamos, vós faláveis, eles falavam. O que você vai ver, e a gente vai ver isso já já, é que existem variantes ao longo da conjugação. Variantes que normalmente ocorrem em voz. Voz, normalmente traz uma variação de desinência modo temporal. É isso que você vai ver. Por isso que você não pode parar, porque se você parar em voz, você vai errar. Então, ó, antigamente eu falava, tu falavas, ele falava. Nós falávamos, vós faláveis, eles falavam. Repare que a variação aqui ocorreu em voz. Já já a gente vai estudar isso no vídeo de desinências, tá bom? Tá, então siga comigo. Ó, agora o pretérito perfeito. Pretérito perfeito é aquele que, para a gente poder engatar a primeira, ó, vem o ontem. Ontem eu falei. Ontem eu falei. Então é só engatar a primeira e seguir. Ó, ontem eu falei, agora siga comigo. Aproveite o vídeo, ó. Ontem eu falei, tu falaste, ele falou. Nós falamos, vós falastes, eles falaram. Repare que aqui o que houve de variação mesmo foi em tu e vós, que são as desinências número pessoais, que são muito parecidas. Já já a gente vai ver, tá? Então, ó, o resto é igual. Eu falei, tu falaste, ele falou. Nós falamos, vós falastes, eles falaram. Tá? Voltemos aqui, ó. Mais que perfeito, eu tô indo e vindo, tá? Mais que perfeito. O mais que perfeito é aquele durar, é o outrora. É aquele que, para conjugar, você usa o outrora antes do verbo. A desinência era, né? O mais que perfeito é tão louco, porque ninguém usa no dia a dia, né? Então, hoje, você ensinar o mais que perfeito para uma criança soa até como uma outra língua. A criança não vai falar eu falara. Por isso que nas gramáticas, nos livros mais de nível, né, de infantil, normalmente não se ensina o mais que perfeito simples. E sim, quando se coloca o mais que perfeito simples, que é o urá, se coloca ao lado, como reescritura, o mais que perfeito composto, que você vê nas provas do SESP e da FGV. Ó, quer ver? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o mais que perfeito simples equivale, e isso já vem nos livros escolares, principalmente para quem está começando a conjugar verbos, fica um pouco ilógico esse irá, né? Fica distante da realidade, do dia a dia, da fala usual, né? E é por isso que as bancas já colocam nas suas questões. Se uma criança já está aprendendo assim, imagine se você vai errar isso numa prova do SESP ou da FGV. Uma criança hoje, pegue um livro, um bom livro de verbos, em que uma criança esteja estudando verbos, você vai ver que logo, já na aula de mais que perfeito, urá, os livros, os autores já colocam falara é igual a tinha barra havia falado. Por quê? Porque é necessário mostrar isso, que ninguém usa mais urá. Eu falara com você, gatinha. Eu já falara com você quando você me ligou. Se ele fala isso para ela, nunca mais ela vai olhar para ele. Soa muito estranho. E é por isso que os livros já fazem e as bancas também. Então eu quero que você registre aí, ó. Urá é igual a tinha barra havia falado. Tinha falado barra havia falado. Tá bom? É o mais que perfeito composto. Tá, então, ó. Ele é urá, falara, ó, vamos engatar aí a primeira, ó, eu falara, vem, agora que você foi, ó, eu falara, siga comigo, eu falara, tu falaras, ele falara, nós faláramos, vós falareis, repare que há uma variação normalmente em voz, ó, então esse irá virou urê, tá vendo aqui? Já já você vai estudar isso comigo. Eles falaram, entendeu? Então, ó, eu falara, tu falaras, ele falara, nós faláramos, vós falareis, eles falaram, tá bom? Então, a gente está, Adriano, o que a gente está fazendo nesse vídeo? A gente está relembrando como conjugar
cada um desses tempos, como engatar a primeira e depois seguir. Agora vamos aos futuros. O futuro do presente, que é o amanhã. Amanhã é aquele em que, para você conjugar, você usa o amanhã. Amanhã eu falarei. Então, vá, siga conjugando comigo, ó. Eu falarei. Espera aí que aqui só repetiu, tá? É só para fixar. Tá repetido, tudo bem? Vou apagar, porque senão você não vai entender. Eu falarei. Tu falarás, ele falará. Nós falaremos, vós falareis, eles falarão. Então, tá vendo? Ó, falarei, falarás, falará. Falaremos, falareis, falarão. Repare que essa desinência, isso a gente vai estudar já já, mas eu quero que você vá reparando, ela varia de ire, ará. Ó, há momentos em que é ire e há momentos em que é ará. Tudo bem. Por isso que é importante você engrenar, depois de engatar a primeira, seguir, para não estranhar essas variantes que a gente chama de alomorfes. Já já a gente vai voltar a falar disso. Então, existem as variações que estão previstas lá. É só você engrenar. Eu falarei, tu falarás, ele falará, nós falaremos, vós falareis, eles falarão. Tá bom? Depois vem o futuro do pretérito. O futuro do pretérito é uria, é aquele que tem desinênciaria. Se eu fosse você, ó, ele é o futuro da condicional. Se eu fosse você, é o futuro ligado a uma condicional ali, mesmo que esteja implícita essa condicional. Se eu fosse você, eu falaria, é uria. Vá, agora siga comigo, ó, eu falaria. Tu falaria, espera aí, foi só para fixar. Não sei por que está repetido aqui, gente. O outro também está repetido. Eu falaria, tu falarias, ele falaria. Repare, ó, nós falaríamos, vós falaríeis. Tá vendo que o A virou E? Em vós, isso acontece em vós. Falaríamos, falaríeis, falariam. Tá bom? Só para você perceber que essas desinências, ria versus rie, é isso que você vai ver já já, são as chamadas desinências modo-temporais, porque elas permeiam, elas contaminam todas as pessoas. Elas são a primeira marcha que você dá. Então, ó, deu a primeira, agarre-se nelas. É uria, eu falaria. Uria é o teu norte. Você vai com ele até o final. E uria vira rie em vós. Então, ó, eu falaria, tu falarias, ele falaria. Nós falaríamos, vós falaríeis, eles falariam. Então, é assim que a gente deveria ter aprendido a conjugar verbos, né? Conjugação verbal é difícil pra caramba, por quê? Por causa das variantes, porque não existe um paradigma único, sem um único padrão sem variação. Existem variações e essas variantes é que deixam o falante da língua confuso. E o grande problema é que não ensinaram isso pra gente como se a gente já soubesse, né? Em vez de ensinar isso pra gente, o falante de português parece que a gente vai pra escola e parece que a gente já sabe, né? Eles já se pressupõe ali que a pessoa já saiba conjugar verbos. Quando, na verdade, o que deveria ter sido feito ali é ficar ao lado, conjugando com a pessoa, conjugando com os alunos, para perceber essas variações, para entender essas variações, que é o que a gente vai fazer, tá bom? Por enquanto, a gente está só relembrando como é que engata a primeira, tá bom? E depois como segue até o final. Depois nós vamos aos tempos do subjuntivo. O subjuntivo é aquele que indica hipótese, Então, vem, ó, o presente do subjuntivo é aquele em que nós usamos o que, já até coloquei aqui, e aí vamos engatar a primeira. Com essa analogia que eu fiz, gente, eu nunca fiz 20 anos ensinando esse negócio, eu nunca fiz essa analogia do carro, mas não tem tudo a ver? Então, ó, vai, engatou a primeira, agora é seguir, vai, que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. Repare que esse E aqui, ele vai permear toda, olha que coisa boa, ele é a sua muleta, você se agarra a ele e não pare. Repare que ele vai contaminar todo o presente do subjuntivo. Você vai ver que ele é a chamada desinência modo-temporal. Comece a entender essa lógica. A desinência modo-temporal, ela marca aquele tempo, ou seja, ela contamina todas aquelas pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles.
E aí você se apega a essa desinência para não perder a coordenação motora no meio da conjugação. Então, que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. Eu tenho uma teoria, que eu já falei aqui no curso, mas eu vou repetir, que normalmente, de tanto observar os alunos, de tanto observar os erros dos alunos, eu desenvolvi teorias. E uma das minhas teorias é a de que normalmente o aluno perde a coordenação motora em nós, de nós em diante. Porque é aí que ele começa a errar. Ele vai bem, eu, tu, ele, mas quando começa de nós em diante, ele se enrola. Então é isso que eu quero que você perceba aí. Quando você chegar a nós, não pare, agarre-se à desinência modo temporal, porque é normalmente em nós que o aluno erra. Então, ó, que eu fale, que tu fales, que ele fale. Continue, ó, que nós falemos. Normalmente a pessoa se enrola em nós, ela fica assim, que nós falamos. Não, peraí, não era aí? Que eu fale, que tu fales, que ele fale. Agarre-se, como se fosse uma muleta essa desinência modo temporal. Então agarre-se a ela, ó, que eu fale, que tu fales, que ele fale. Quando chegar a nós e você perceber que você está desviando do paradigma, volte para não perder a coordenação motora, volte ao E. Então, ó, que eu fale, que tu fales, que ele fale, continue, que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. Não pare em nós, porque a tendência é errar, entendeu? Então, foi, ó, presente do subjuntivo, foi. Agora, vamos ao imperfeito do subjuntivo, voltando aqui, ó. Então, eu tô sempre indo à teoria e voltando ali ao exemplo que eu coloquei no material para você, tá? O imperfeito do subjuntivo é aquele em que nós usamos o se. Se eu falasse, agarre-se a esse se, agarre-se. Então, engate aí e vá. Se eu falasse, e quando chegar a nós, não pare para pensar. Não pare, porque senão o carro vai morrer de novo. Então vai, ó, comigo. Vamos, eu vou com você aqui, ó. Se eu falasse, se tu falasseis, se ele falasse. Se nós falássemos, se vós falasseis, se eles falassem. Repare que esse E, né? Isso é a chamada desinência modo temporal, que vai impregnar todo o imperfeito do subjuntivo. Se não quiser marcar no seu material, não precisa, porque daqui a pouco na aula, no próximo tempo de aula, a gente vai fazer isso com calma. A gente vai ter um vídeo só de desinência para você saber qual é a desinência modo temporal, qual é a desinência número pessoal e não se enrolar nisso. Mas repare já, né? De antemão, já veja aí que esse SSE é o seu norte. Se eu falasse, tu falasse, ele falasse. Se nós falássemos, se vós falasseis, se eles falassem. Esse é o imperfeito do subjuntivo. E para fechar, vamos ao futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo é aquele do quando. Quando eu falar. Então, você usa o quando para conjugá-lo. E agarre-se a esse R. É ele o seu norte. Ele vai ser, porque ele é a desinência modo temporal. Depois de você engatar a primeira, ó, quando eu falar. Pegou esse R? Agora, essa é a sua muleta. Vá com ele até o final. E o que vai variar será apenas a desinência número pessoal de cada pessoa. Então, venha, ó, quando eu falar, agarre-se ao R, ó. Quando tu falares, quando ele falar, quando nós falarmos, olha o R aqui, quando vós falardes, quando eles falarem. Repare que esse R aí, ele contaminou todo o tempo, né? Todo o tempo, ele contaminou aí todo o futuro do subjuntivo, o que demonstra que ele é a desinência modo temporal que caracteriza o futuro do subjuntivo. E aí você deve estar se perguntando, tá certo, Adri? Isso serve para quê, minha filha? Isso que eu fiz aqui com você vai servir para você resolver questões em que as bancas pedem que você identifique o tempo e o modo do verbo. Antes da gente seguir com a teoria, eu vou resolver questões. Ó, eu vou pular a segunda parte da teoria, que é a parte de semântica, e vou levar você já para os exercícios e questões. Depois eu volto para a semântica, para não ficar uma aula muito teórica, para você começar a ver isso nas questões
e nos exercícios de fixação. Então, eu vou rodar uma vinheta. No próximo vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aí que a gente acabou de treinar. Você vai identificar o tempo, em que modo o verbo está, a forma verbal está. Lembrando que você pode usar os macetes, os mecanismos que eu te dei de ontem, amanhã, hoje. Esses mecanismos ajudam você a identificar o tempo do verbo.